Senhoras e senhores, vídeo 99 do canal. Estamos chegando ao 100º vídeo, mas ainda não temos 100 inscritos. Tá melhorando, mas ainda não chegamos lá. Então vou continuar pedindo de maneira humilde a sua inscrição e o seu like para nos ajudar nesse processo. Por favor, 100 inscritos o quanto antes, se possível, até amanhã. Sei que não vai ser possível, mas se você que está aqui acompanhando não se inscreveu, se inscrever é uma pessoa a menos que eu preciso para esse processo. Então, vamos começar hoje a leitura do 5º livro da Bíblia, o último livro do chamado Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que conta a história do povo de Israel, que é o livro de Deuteronômio. Então, comecemos Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tófel, Labã, Azerote e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. No ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhes mandara por seu intermédio, depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz-vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeça sobre vós. Então me respondestes: Bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, os homens sábios experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10 por oficiais, segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo. De o mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, atrareis a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devíeis fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e, de volta, nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me parece bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. Foram-se eles e, subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e não trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos integrar na mão dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é o povo que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: Não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devieis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar.
Ouvindo, pois, o Senhor das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou diante em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos pequeninos, dos quais disseste que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não me conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão, a ele darei e a eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes cada um dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos faleis, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e, agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor. Mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Então aqui no primeiro capítulo de Deuteronômio, vemos uma recapitulação de todas as situações do povo para com Deus, o medo, o receio de ir adiante, de negar os pedidos de Deus, Deus colocando maldições e tirando bênçãos deles, dizendo: então tá bom, não vão para lá, vão para outro lugar. E mesmo assim o povo dizendo: não, nós vamos sim, então vamos lá. E aí, como consequência, já que não tinha a bênção de Deus, segundo a passagem e a leitura de Moisés, o povo não conseguindo vencer, pois Deus não estava protegendo-os, protegendo-o, logo tendo perdas, como eles tinham medo e não queriam ir. E mesmo assim foram, porém sem a bênção e a companhia e a proteção de Deus. Vamos para Deuteronômio, capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: havei de passar pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé. Porquanto a Esaú dei o monte de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo. Nada te ha faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te darei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Outra hora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os desaposaram, e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Passamos, pois, o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, limite de Moabe. E quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada a terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os amonitas lhe chamavam Zanzumins, povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando de diante deles destruiu os Oreus,
E os filhos de Esaú, havendo desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruindo os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia começareis a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, temerão e se angustiarão por causa de ti. Então, no deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, como palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água, para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé. Assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei dos Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra. Porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para o entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse, pois, o Senhor: eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuir a terra por herança. Então o Senhor nos saiu ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e oferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por preso o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está à borda do vale Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade, nenhuma cidade houve tão alta que nós escapasse. Tudo que o Senhor deu, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Então aqui no capítulo 2, mais um detalhamento dessa jornada toda de avanço e conquista de terras, né? Muitas vezes com lutas e assassinatos dos povos locais, com um complemento aparecendo pela primeira vez a habitação do povo de Israel em Gaza, né? Que é um dos itens que vem sendo discutido atualmente. Então Gaza foi tomada por posse e por guerra, né, por parte dos filhos de Israel nessa jornada toda como terra prometida, segundo está na Bíblia, das palavras de Deus para Moisés. Vamos agora para Deuteronômio capítulo 3. Depois nós viramos e subimos pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque tu entreguei nas mãos a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sihon, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Assim o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as cidades, nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Cidades essas todas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E destruímos-las totalmente, como fizéramos a Sion, rei de Hesbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Mas todo o gado e despojo das cidades tomamo-los por presas para nós. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus chamam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Ramá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão, desde Aroer, que está junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Libenitas e Gaditas. E dei à meia tribo de Manassés o resto de Gileade, como também todo o Bazã, reino de Og, isto é, toda a região de Argob com todo o Bazã. O mesmo se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Resuritas e dos Maacatitas.
Ele chamou inclusive o Bazã pelo nome Avote Jair até hoje. E a Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, tanto o meio do vale como a sua borda, até o ribeiro de Jaboque, os termos dos Amonitas. E como também Arabá, como o Jordão, por termo, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. No mesmo tempo também vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuídes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossos pequeninos e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos viram tudo ao que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu tem passado. Não tenhas medo, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Ó Senhor Jeová, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordem a Josué: anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Então aqui mais uma conclusão, mais um finalmente dessa jornada de guerras, né, e dominações de terra por parte do povo de Israel, novamente enfatizando que por onde o povo passou, matou todos os homens, mulheres e crianças, mantendo apenas o que tinha de estrutura, né, não destruíram todas as cidades, muros e, enfim, demais construções, e o gado, né, pensando a parte de alimentação e reconstrução das terras em si, para que o povo, depois de terminada essa posse, guerras com outros povos e tomarem essas terras por si, sejam distribuídas como herança para os filhos de Israel, aparecendo agora a região montanhosa, na região montanhosa ali do Jordão e Líbano, né? Então aqui começando a mapear alguns itens existentes nos dias de hoje. E um ponto curioso aqui, a questão da medida do côvado a partir da medida atual. Então, na própria Bíblia, coloca-se que não dá para ter certeza de quais eram as medidas em quais momentos, né? O côvado sempre sendo alterado. Pode ser que a medida que se tenha lá de Gênesis seja fácil de achar, mas eu deixo em aberto aqui, porque aqui diminuiu a medida do côvado, né? Uma medida ali de 9 côvados. Se fosse no momento antigo, seriam 5 metros, mas uma terra de 5 metros é basicamente um quarto. Né, um quarto, hoje em dia, de uma casa, de um apartamento. Então, com certeza a medida está alterada, teríamos que pesquisar para ter noção de qual seria a atual medida do côvado. Certo, gente? Então, a leitura de hoje fica por aqui. Novamente, hoje é o vídeo 99. Hoje, na manhã, teremos o lançamento do vídeo 100 do canal. Se possível, acho muito difícil 16 inscritos até amanhã, mas se essa média de 13 e 14 aqui, que tem dado uma olhada nos vídeos, se inscrever, vai me ajudar a chegar a 100 amanhã. Se não amanhã, pelo menos até o fim da semana. Então, conto com o apoio de todos e todas, beleza? Então, até o vídeo de amanhã.